continuar ainda os exercícios aqui a respeito de leis de Kirchhoff, tá ok? Então, vamos adiante. Primeiramente, pessoal, vamos fazer uma recapitulação aqui. Eu falei para vocês sobre a lei das malhas. Lei das malhas. E a lei dos nós. E dos nós. Muito bem. O que eu mostrei para vocês? Essas duas leis aqui, elas são ferramentas, né, próprias para calcular potência, resistência equivalente e também correntes ou então tensões que o circuito vai ter. Muito bem. Eu vou começar, antes de mais nada, fazendo alguns exercícios aqui sobre resistências equivalentes, para depois a gente passar o quê? Mais adiante, ok? Então, eu vou começar primeiramente com esse circuito aqui. Quem quiser tirar foto, pode tirar, tá? Que aí eu vou passar um apanhado geral sobre esse conteúdo. Quem quiser pode tirar foto desses circuitos aqui, tá ok? Nós vamos fazer as resistências equivalentes. Quando vocês estiverem prontos, vocês me falem, tá bom? Deixa eu só aumentar aqui. Pode começar, pessoal? Pode começar? Tem só um momentinho. Tá ok. A hora que vocês falarem que sim, eu começo. Pronto. Beleza. Então, vamos lá. Eu vou fazer a resistência equivalente nesses três casos aqui distintos. Vou começar por esse aqui. Pergunto a vocês, esse 26 com esse 10 aqui, eles estão em série ou em paralelo? Tá em série. Isso. Então, vai ficar o quê? 36 ohm. Que a corrente que vai passar por eles é a mesma. Deixa eu só diminuir aqui. Vocês estão ouvindo bem o meu microfone? Sim ou não, pessoal? Sim. Então, beleza. Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Então, vai ficar dessa forma. Eu venho. Aqui vai ser o meu 36. Aqui embaixo vai ser o meu 6. Aqui vai ser o meu 18. E aqui vai ser o meu 36. Cássio. Aqui 36. Aqui vai ser o 18. Aqui vai ser 6. E aqui vai ser o 36. Muito bem. Mudando de cor aqui. O 36 com 18 estão em série ou paralelo, pessoal? É. Não. Paralelo. Paralelo. Isso. Paralelo. Isso. Então, a resistência equivalente é o quê? O produto entre eles pela soma. Então, é 18 vezes 36
dividido por 18 mais 36. Vou fazer a conta aqui. 18 vezes 36 vai me dar 648. Dividido por 44. Dá 14,7. Vai dar 14,7 ohms. Então, o meu circuito vai ficar dessa forma. Então, aqui 36. Aqui fica o 14,7. E aqui o meu 6. Pergunta, pessoal. Pode fazer a soma entre eles direto, porque todos eles estão em série, sim ou não? Sim. Sim, por quê? A mesma corrente que entrar aqui, ela vai circular e ela vai ficar nessa malha aqui. Então, minha resistência equivalente vai ser igual a 36 mais 14,7 mais 6. Isso implica que a minha resistência equivalente vai ser quanto? Pera aí. Vou fazer a conta aqui. Vai ser 14,7, 36 mais 14,7 mais 6. Isso vai me dar 56,7. Então, isso aqui vai me dar aproximadamente 56,7 ohms. Então, o que que acontece? Eu pego toda essa resistência aqui, certo? E o que que eu faço? Eu venho e posso substituir todo esse arranjo por uma resistência de 56,7 ohms, tá ok? Beleza? Quem quiser copiar, pode copiar. Professor, todo resultado tem que pôr esse equivalente aí? Sim, porque no caso significa o quê? Que você pegou uma resistência e justamente o quê? Você tirou uma de 36, de 6, 18, 26 e 10 e vai substituir por uma que é o quê? Apenas um único valor, que ela vai fazer o mesmo trabalho do que esse arranjo inicial, ok? Entendi. O, o professor, Pois não, pode falar. só nessa questão aí, que 18 vezes 36, né? Sim, Só que aí nessa outra parte eu não entendi. O senhor colocou 44. aonde? Aí, ó, 18 mais 36, o senhor colocou 34, somou 44, né? No caso, dividiu. É 54, né? Isso, não seria 54 que daria. Ah, então é por isso que tá dando errado aqui. Beleza, muito obrigado. Vamos fazer de novo? Desculpem aí, pessoal. Que eu fiz aqui de. Então, acho que eu devo ter digitado aqui. Calculadora, quando a gente faz aqui no computador, é horrível.
Aqui vai dar quanto? Se eu não me engano, vai dar 12. 658, né? Aqui é 658? Acho que 600 e... Não lembro. Deixa eu ver aqui. 18 vezes 36. Dá 648. Isso. Deixa eu mexer aqui de novo. Desculpa. Obrigado, hein? Nada. 648 dividido por 54. Deixa eu fazer a conta aqui. Deixa eu ver. Igual a 12. 12, né? Ah, agora dá certo. Então agora vai ser 36 mais 12 mais 6. Aí isso aqui vai dar 42. 42 com mais 12, 54. 54 ohms. Agora deu certo. Obrigado, hein? Desculpe, Ah, pessoal. Obrigado. Se fosse um amigo meu, ele tinha falado. Acontece até nas melhores famílias. Que vocês Pode ir pro próximo, pessoal? Pode. Por mim, pode. Beleza. Então vamos para esse aqui. Seguinte. Eu vou fazer ele com essa configuração aqui, ó. De 4. E aqui, deixar o 90. Aqui o 12. Aqui 24. Aqui 90. Aqui 12. E aqui o 60 eu posso descer ele um pouco mais. Eu posso fazer assim, ó. Aqui 60. Pergunto. Esses dois aqui estão em série ou paralelo, pessoal? Paralelo. Isso, muito bem. Então fica o quê? Resistência equivalente é igual a quanto? Produto pela soma. 90 vezes 60 dividido por 90 mais 60. Isso aqui em cima vai dar 5.400, né? Quem tiver calculadora aí pode fazer, por favor. Conferir. E aqui vai dar 150, né? Deixa eu ver aqui, 150. Deixa eu ver quanto que vai dar. 5.400 dividido por 150. Dá 36. É isso mesmo, pessoal? Quem tiver com calculadora aí, tá certo? 36. É isso aí Então, mesmo, pessoal. é isso mesmo, né? Obrigado. Isso. Então aqui vai ser 24. Venho e pego aqui o 36. E aqui o 12. Muito bem. Então aqui é 24. Aqui é o 36. E aqui fica o 12. Agora todos eles estão em série. Então a resistência equivalente vai ser a soma de todos eles. Resistência equivalente vai ser o quê?
24 mais 36 mais 12. Distância equivalente. Quanto que esse valor aqui vai dar 72, né? Isso. Obrigado. 72. Ó, muito bem. Bem, na hora que vocês terminarem aqui, eu passo para o próximo. Professor, eu cheguei atrasado um pouco. Desculpa aí, mas aquela hora que você pegou a resistência em cima e colocou em paralelo, ela Sim, mesmo estando na mesma, ela mesmo estando em cima, ela está em paralelo? sim, porque você concorda comigo que isso aqui tem um fio Sim, e é que um fio, né? eu posso arrastar ela mais um pouquinho para cá? Para ele ser, tipo, para ele ser direto, ele teria que apagar essa linha da direita sua aí, no caso. Sim. Aí no caso, o que que Tipo, acontece? Você pode isso, imaginar que ele pode vir mais um pouquinho para cá, ó, tá vendo? Essa direção, ok? entendi. Beleza? É a mesma coisa você pensar o seguinte: se eu tenho uma corrente vindo para Era cá, uma dúvida minha também, professor. É a mesma coisa de você emendar mais um pedaço de fio e jogar ela para frente, né? isso é a mesma coisa. Ou você também pode usar o raciocínio do seguinte: você pode pensar que tem uma corrente entrando aqui, nesse nó aqui, e quando ela entrar, ela vai vir o quê? Mais para 60 ou mais para 90? Mais intensidade? Mais Mais para 60. Por quê? Quanto menor a tá, resistência, maior a quantidade de corrente que vai fluir, certo? Como as correntes elas são diferentes, então não significa que não estão em quê? Em série, estão em paralelo, tá ok? Ok. A aí hora que no vocês... caso da esquerda, 24 e 12, eles não Sim, estão em paralelo, né? Porque não, não aí, estão, né? não, aí estão em série, tá ok? Ah, beleza. Beleza? Beleza. Só isso mesmo. Tranquilo. Pessoal, se tiverem alguma dúvida, vocês podem me parar que eu falo de novo, viu? Esse nó aí, professor, ele não tem nada a ver, não. Pode somar normal mesmo, né? Ou como é que é esse nó aí, esse ponto aí que o senhor chama Aonde? de nó? Esse Aqui? pontinho aí, ó, entre os Aqui? 60 e o 90, isso? Aqui é um nó. É como se você pegasse um fio e prolongasse um pouco mais. Entendeu? Hum. Entendeu? É como se eu pegasse esse 60, arrastasse ele mais para cá. E o que que acontece? É que nem eu É falei. isso que quer dizer o nó? Não, nó é o lugar onde que há o quê? O encontro entre os elementos, certo? Aonde aqui, por exemplo, aqui eu botei um nó, porque eu tenho um resistor para cá, eu tenho um resistor para cá, eu tenho um resistor para cá. Nó é esse ponto de encontro. Ah, como se fosse uma emenda, entendi. Isso, entendeu? Mas nada a ver com a soma, com a conta, não. Não, não. Isso aí é um conceito mesmo, tá ok? Tá, beleza. Professor, nos projetos vem dessa forma aí em cima ou vem dessa forma que você faz embaixo? Nesse quesito, o que que acontece? Os projetos eles podem vir de acordo com a demanda que a empresa solicitar para você. Porque o que que acontece? Muitas vezes, pessoal, às vezes você quer entrar numa empresa e hoje você faz o quê? Prova para entrar, certo? Ou muito raro, ou quando você tem uma indicação lá dentro. Mas se você quer um bom salário, alguma coisa, então você faz o quê? Prova. E aí o que que acontece? Geralmente, para técnico, eles cobram esse tipo aqui de questão para você resolver, certo?
Aí Uhum. por isso que eu gosto de priorizar muito exercício, porque eles pegam geralmente essa parte que enfoca mais a eletricidade mesmo, ok? Beleza? Era isso que você perguntou para mim, Era isso mesmo. certo? E aí, dependendo às vezes do projeto, né, que vocês vão ver mais à frente, vocês vão ouvir falar sobre, deixa eu até mudar a cor aqui, vocês vão falar ouvir falar sobre filtros digitais e também amplificadores. Não sei se vai ser comigo ou se vai ser com outra pessoa, mas vocês vão ouvir falar sobre filtros digitais e amplificadores, que são elementos de circuito. O amplificador é um elemento de circuito, ele é um elemento que ele tem por finalidade aumentar a tensão, ok? Muito utilizado em circuitos de alto-falantes e audiovisual também, certo? Visual também, ficar a questão de som, tá ok? Então, isso aqui que vocês vão ver no futuro, vocês têm que ter o quê? Um bom condicionamento em circuitos elétricos básicos para que vocês entendam como que funciona isso aqui na prática, tá ok? Beleza? Pode continuar, pessoal? Fazer isso aqui? Pode, né? Pode, eu Então, já aprendi. vamos fazer o seguinte. Agora, nesse caso, a minha abertura está do outro lado. O que que eu tenho aqui? Eu tenho 2, 6 e 4 quilôohms cada um. E eles estão em quê? Em série. Então, eu venho. Isso, muito bem. Esse equivalente. Vai ser o quê? Vou deixar assim, ó. O K de fora, que é quilo. Por quê? Eu posso fazer isso e somar direto. 2 mais 6 mais 4. Agora, Essa resistência equivalente vai me dar 12K. 12 quilos. E aí, pessoal, sempre fica a dica. Tem gente que pergunta assim, professor, eu tenho que desenhar essas coisas assim, sabe? Porque às vezes é muito enfadonho. Até eu que vejo isso muito e com muita frequência, eu ainda desenho. Por quê? É bom, porque você sempre vai ver o que que você está fazendo, tá ok? Então, o que que acontece? Ele vai ficar dessa forma. E então aqui vai ser o 8, aqui vai ser 5,2K, aqui vai ser o 8K e aqui vai ser o 12. Pergunta, esses dois 12 e 8 estão em Agora série ou fica paralelos? paralelo, né? Paralelo. Isso, paralelo, muito bem. Então fica o quê? Resistência equivalente é igual ao quê? 12 vezes 8. Dividido por 12 mais 8. Beleza? Dá quanto aqui, pessoal? Aqui dá 16, 96, 96 dividido por 20, é isso? Deixa eu ver aqui. 12, 18 dividido por 20. Dividido por 20. Isso dá 4,8. 4,8K. Calma. Então, vai ficar assim, ó. Sim. Aqui assim. Pronto. E aqui assim. Então aqui vai ser 4,8K.
Aqui vai ser 5,2 K. Aí pergunto, tá em série paralela, pessoal? Série. Isso. Então aqui no caso vai ser o quê? 5,2 mais 4,8. Isso aqui vai dar 10K. 10K. Beleza? Beleza. Na hora que vocês estiverem prontos, a gente passa para os demais. E aí eu quero hoje, pelo menos, um pouquinho falar já para vocês de circuito de corrente alternado. Porque vocês têm que ficar bem, assim, digamos assim, bem fera mesmo, né? Saber mesmo que sobre corrente contínua para depois a gente passar para alternada. Pessoal, enquanto isso, eu vou aqui rapidinho no filtro. Enquanto vocês copiam aqui, eu vou pegar uma água para mim, tá ok? Daqui a pouco eu volto. Voltei, pessoal. Todo mundo terminou? Só fui ali no filtro pegar água para mim, tá ok? Ok. Beleza, vamos continuar aqui então. Seguinte, eu vou resolver esses dois exercícios aqui também com vocês. Esse aqui, o que que vocês estão vendo?
Eu estou vendo aqui um resistor de 5, de 7K, 6 e 8 e uma tensão de 18. O que eu faço? Venho simplificando, certo? Esse aqui está em série paralelo, pessoal. Sério. Isso. Então é só somar. Paralelo. 5 mais 7? Não, série. Sério? Aham. E quando a corrente dividir por aqui, ela vai por aqui e vai circular por aqui. Tá certo? Beleza? Muito bem. Então, Pessoal, circular, tá certo. Explicou melhor agora. e- Agora o senhor vai colocar em paralelo, não é isso? isso. Uhum, muito bem. Então aqui tem 12, E Tá. 6 e 8. 6. Aqui 8. E aqui são 18 volts. Então aqui vai Lelo. Quem falou aí? Falou, né? Vai ficar em paralelo. Dá pra igreja. O meu tá na igreja. 6 vezes 12. Dividido por 6 mais 12. Aqui vai dar quanto? 72 dividido por 18, é isso, pessoal? Deixa eu ver aqui. Isso. 70. Isso, né? Dá quanto, por favor? 62, 72. Como é que é? 72 por 18. Deixa eu ver aqui. 4. Vai dar 4K. Então, pessoal, aproveitando o desfecho enquanto eu estou montando aqui, te perguntar. Aí na cidade de vocês, tem alguma grande empresa por aí? Aqui tem a usina. Usina de quê? Álcool? Não, deixa eu ver. A É porque, eu, usina. é porque eu não conheço essa cidade. Eu não conheço a Usina cidade de Itumbiara. Não, aqui é Morrinhos. Morrinhos, né? Ah, sim, tá. Morrinhos tem várias empresas grandes. É porque a última vez que eu fui em Morrinhos, eu vi que aí o forte, muito forte, é o agronegócio, né? Isso. Complexo. A Equatorial também tá aqui. Ó. A Equatorial também? Tá. É em Aí eu Morrinhos? também. Aham. Ah, sim. Pergunta aqui, pessoal. Tá em série ou paralelo? Sério. Série, muito bem. Então fica 12K. Então, se eu quiser achar a minha corrente, como que eu faço? V é igual a RI. Então, minha tensão é 18 Vezes 12. vezes 12K igual a I. Então, minha corrente aqui vai dar em miliamperes. Então, é 18 dividido por 12. Vai dar quanto, por favor? 18 dividido por 12. Deixa eu ver aqui, 18 dividido por 12. 1,5. Amperes. Aí aproveito o desfecho aqui e aí vem a questão. Se falarem assim para você, professor, eu quero saber, por exemplo, a potência dissipada nesse resistor de 8 aqui, certo? O que que você vai fazer? Eu não sei se falei para vocês, mas eu acho que falei sim, que potência é o quê? Trabalho dividido pelo tempo. Mas no caso de circuitos, a gente fala potência
Se eu não me Dissipada? engano, 18 vezes 18, o resultado que der é dividido por 8. Como? Se eu não me engano, é 18 vezes 18, aí o resultado que der, o senhor divide por 18. É a potência dissipada do resistor. Mas eu tô pegando esse 8 aqui, tá certo? Que você falou? Isso, aham, é esse aí É mesmo. porque, é porque no caso aqui seria o quê? Potência dissipada é RI quadrado. É a resistência que você está pegando pela corrente total, certo? Ao quadrado. Beleza? Era isso que você estava me falando? Isso, aham. Então, beleza. Então tá certo, viu? Então, potência dissipada, por exemplo, vai ser o quê? 8K, que é 8.000, vezes a corrente, que é de quê? 1,5 miliamperes, que é 1,5 vezes 10 a menos 3. Então, tudo isso ao quadrado. Então, a potência dissipada é o quê? 1,5 ao quadrado, que é 1,5 vezes 1,5, que dá 2,25 vezes 8, dá 18. Como você falou, 18 vezes 10 a menos 3. E isso aqui é watt, tá? Você pode escrever dessa outra forma também. Potência dissipada é igual a 18 miliwatt. E se alguém um dia perguntar, mas por que que você sabe que essa potência é muito baixa? Você vai me responder o seguinte, você vai responder, porque eu tenho uma resistência muito alta. E quando eu tenho uma resistência muito alta, a minha corrente é o quê? Muito baixa. O que proporciona que a minha potência dissipada, ela é o quê? A menor possível. Ok? Beleza, pessoal? Quando vocês estiverem prontos, vocês me falem aí, tá? Para a gente prosseguir. E quem tiver alguma dúvida, pode me falar. Beleza, pessoal? Quando vocês estiverem prontos, vocês me falem aí, viu? Pode continuar. Você Pode tirei o continuar? print aqui. Vocês tiraram print? Então, beleza. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou mostrar para vocês
Como que funciona? Pessoal, vocês estão vendo minha tela aí? Sim. Essa aqui, ó. Sim. Uma outra que eu quero compartilhar, que é um software que eu vou compartilhar com vocês. Vocês estão vendo aqui? Então, né? Sim, aham. Beleza. Olha só o que acontece. Vocês vão ver estão vendo sobre corrente contínua. Esse aqui é um software onde eu vou fazer o quê? Eu vou simular um circuito aqui, tá ok? Para vocês verem como que acontece. Eu vou pegar aqui um resistor. Vou pegar um outro resistor. Vou girar. Uma situação quase que semelhante àquela. Vou pegar o chão, né, que é o meu ground, que eu vou aterrar. Vou pegar uma outra fonte. Deixa eu ajeitar aqui. Melhorou. E vou pegar um outro resistor também. Aqui. Vamos lá, pessoal. Me digam alguns valores aí. Vocês querem testar aqui. Vamos lá. Mexer aqui, peraí. Isso. Vamos lá. Cleuber, fala um valor para mim, por favor, aqui, para essa fonte aqui que você quer simular. Vamos lá. Rivaldo, tá me ouvindo? Tô. Bota 8. 8, né? Então você vem aqui e eu vou colocar 8 volts. Beleza. Deixa eu ver mais alguém aí. Leomar, aqui, nesse resistor aqui, você quer quanto? Senão eu vou colocar os valores aqui. Hã? Põe 12. 12? Tá. Normal, sem K, né? Ou com K? Pode ser com K, então. Com K? Então tá. K. Beleza. Vou chegar mais pra cá. Os valores. Mais alguém, pessoal? Aqui. Pode ir falando. 24. 24. 24. Com K ou sem K? Sem K. Sem K. Tá. Pra aqui. Resistor. 10. 10. Professor, 10. corta o assunto aí. No Como? caso desse 12 aí, ó, 12K e ohms. Quer dizer que ela é 12.000 ohms, não é isso? Isso, 12.000 ohms. Perfeito. Beleza. Aqui vocês querem quanto? 10. 10K ou 100K? Com K. 10K. E essa tensão aqui? De quanto vocês querem? De 13. 13? 13. Tá. Então, deu aí 13. Então, eu vou fazer a ligação dos fios. Aqui liguei. Vim aqui, liguei. Vim aqui, liguei. Liguei aqui. Liguei. E vou instalar o ground. Chegar aqui para cima. Muito bem. Então, vocês, como me falaram, você tem um 12K aqui, 24 ohms aqui, 10K aqui em cima, 13 e 8 aqui. Eu vou pegar o meu voltímetro e vou colocar aqui nesse ponto. Mas eu também, agora, eu vou pegar um amperímetro e quero saber quanto que vai sair de corrente nessa ponta aqui, tá ok? Todo mundo tá vendo aí minha tela aí, pessoal? Sim ou não? Aqui. Só chegar aqui para cá. Isso. 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 Nesse caso Beleza. aí, se não aterrar esse circuito, eu não. Aí o próprio simulador fala para você aterrar, tá? Porque aí ele não funciona. Beleza? Entendi. Então vamos lá. Estou fazendo ele girar aqui e olha só. Vocês estão percebendo que aqui a voltagem ela está em quê? Ela está entre 46 e 47. Ela está contínua, certo?
Beleza? Aqui, voltagem. Certo. E a corrente que está circulando por ele, principalmente no resistor que não tem K, é de quê? Menos 1,3 miliamperes. O que significa dizer isso? Significa que a corrente que está passando por aqui, que é esse gráfico aqui de azul, ela está em menos 1,3, e a tensão aqui em verde, ela está em 47 milivolts. Muito bem. O que a gente pode ter como base nisso aqui? É o que a gente viu nas aulas, certo? Como que eu sei que a minha corrente aqui ela vai dar negativa? Muito simples. Por quê? Está saindo de uma posição em que a tensão ela é maior, ela vem para um resistor que tem o quê? Apenas o seu ohm normal, ela não tem K, ou seja, tem uma maior facilidade, mas ela, o que acontece? Ela vem e ela vai para o de 10 primeiro, e uma outra parte vai para o de 12. Quando uma pequena parte vai para o de 12, e o que acontece? Ela faz o sentido aqui anti-horário, e essa aqui faz o sentido o quê? A corrente aqui faz o sentido horário. É por isso que aqui a minha corrente deu negativa, e a minha voltagem aqui, nesse lugar, nesse ponto aqui, ela está dando o quê? 47 o quê? Milivolts. Todo mundo entendeu isso aqui, pessoal? Sim ou não? Sim ou não, pessoal? Mais ou menos, professor, porque Desculpa, professor. Aonde o você outro não aplicativo entendeu? Pois não, aonde que você não entendeu? Explica tudo, só pra, só pra minha cabeça. Não, então eu vou Aceitar explicar de tudo. novo. O que acontece? A gente fez aqui um de 8 volts, tá? Uma tensão de 8 volts é contínua. E aqui uma de 13. Aqui eu tenho 24, aqui eu tenho 12K e aqui eu tenho 10. O que acontece? A corrente, ela vai sair por onde? Ela vai sair por uma fonte de tensão maior, certo? Ela vai sair por aqui e ela vai fazer esse percurso, passar por esse ponto zero e vai subir por o de 24, certo? Por quê? Porque aqui, como é 24, ele não é quilo, a sua resistência é o quê? É menor. Então, a corrente ela vai subir por aqui, ok? Ela vai subir por esse ramo aqui, ok? O que acontece? Pergunta a vocês, ela vai mais para a direção de 10 ou para mais para a direção de 12K? Ela vai pro 12. De 10. Não, de 10. 12. Muito É bem. porque tem mais facilidade. Isso, porque É o verdade. 10, ele tem o quê? Menor quantidade de quê? De resistência. Então, o que acontece? Na prática, a corrente, ela sempre vai para uma resistência menor. Por quê? O que acontece? Quando eu tenho uma menor resistência, eu tenho maior o quê? Facilidade de passar uma corrente elétrica, correto? Então, ela vai para o de 10 aqui, a sua maior parte, da sua maior intensidade. Mas tem uma parte que ela vem para o de 12 aqui. Por quê? Porque eu estou alimentando aqui com 8 volts também, ok? Então, ela vem uma outra parte para cá. E aí você percebe, aqui nesse valor desse gráfico, o que acontece? O meu ponto de verde é o quê? A minha tensão ao longo do tempo. E o meu azul é o quê? É o meu amperímetro, ou seja, a minha medida de corrente ao longo do tempo. Você percebe que aqui a minha corrente deu negativa. Por quê? Porque ela fez o quê? Esse sentido o quê? Anti-horário depois. Tá ok? Por quê? Aqui ela vai vir por aqui, ela vai entrar pela polaridade negativa do de 8 e vai circular no sentido anti-horário. Enquanto aqui ela vai circular no sentido o quê? Horário. Por isso que ela deu negativa. Já a minha tensão aqui, ela deu mínima por quê? Porque a corrente que vem desse ponto de 1 a 2 e de 2 até 3 é o quê? É mínima, porque o valor da minha resistência nos dois lados é muito grande, beleza? Todo mundo entendeu agora? Sim ou não? Agora eu entendi. Sim. Beleza. Dá Então só pode um parar. exemplo. Oi, pode Dá um falar. exemplo aí o que seria ruim aí nesse gráfico? O que seria Aonde? ruim aí? O que seria Um aqui? exemplo. Sabe o que? O que Isso aqui não perde, aqui não ele ia perde. perder nada. O que acontece? Ele é a resistência.
Não, aqui no caso, o que que acontece? Como a minha corrente aqui é negativa, né, nesse caso aqui, esse gráfico aqui, esse circuito aqui, perdão, esse circuito aqui, ele estaria funcionando como um gerador. Ele estaria o quê? Fornecendo energia, ok? Ele não estaria atuando como motor, por exemplo. Que aí, se a minha corrente aqui fosse positiva, estaria funcionando como o quê? O motor. Ele está alimentando da corrente. Nesse caso, como a minha corrente é negativa, ele está cedendo a corrente, beleza? Então ele estaria funcionando como um gerador, beleza? Tranquilo, pessoal? Quer que eu explique de novo? Gente, não pode ficar dúvida aqui, viu? Todo mundo entendeu aqui? Sim ou não? Querem fazer mais um exemplo? O aterramento faz perder alguma coisa, professor? Não, o aterramento, ele faz o quê? Ele faz com que as cargas dissipativas, né, elas venham o quê? Para a Terra. Por exemplo, a Terra, o nosso planeta, ele é um imenso capacitor, ou seja, ele armazena carga. Se não tivesse essa propriedade, todas as ondas eletromagnéticas que nós temos para, por exemplo, máquinas para fazer ressonância, aquelas torres que emitem onda eletromagnética com que os telefones funcionam, as estações de televisão e de rádio, tudo isso não iria funcionar, porque estariam com muitas cargas, né, no espaço. O que que acontece? O aterramento, ele é importante por quê? Porque ele tira o que nós chamamos de correntes parasitas, ok? O que que é corrente parasita? Quando você pegar um motor, por exemplo, numa indústria, é muito importante que ele esteja bem aterrado, porque as correntes parasitas, elas muitas vezes, na maioria das vezes, é claro, né? Elas, se elas não forem corrigidas, elas degridem, degradam o material, sabe? Elas vão corroendo e aceleram o processo de oxidação de um motor, tá ok? E isso também pode influenciar também no empenho desse motor, beleza? Então, o que que eu fiz? Eu fiz apenas esse circuito aqui para ilustrar para vocês o que vocês vão ver mais à frente, tá ok? Beleza? Beleza. Eu solucionei sua pergunta, sim ou não? Solucionei. Solucionou. Ele faz irregular, então. Isso, Regula. justamente. Isso, Tá justamente. bom. Beleza? Mais alguma pergunta aqui, pessoal, sobre essa demonstração? Ou posso fazer outra? Ô, professor, Pois não. só uma dúvida assim. Sim. Quando você faz uma ligação, no caso, em questão de, por exemplo, você faz a ligação do Uhum. disjuntor com o DPS como proteção, aí você faz aterramento na parte de baixo, porque a maioria das vezes dá choque ainda, tipo, enquanto você não liga o DPS, o fio de aterramento no barramento, não Sim. para de dar choque. Um É, choquezinho mais fraco. é porque é o seguinte, deixa eu até pegar aqui. Foi muito boa pergunta. Deixa eu pegar aqui. Aí eu volto de novo na minha simulação. Tá vendo aqui a tela? Tô. Seguinte, quando você faz aquele fio de ligação, vamos supor que, ó, esse fio sai daqui do DPS e vai até a Terra. E você tem que aterrar. O que que acontece? As cargas, elas vão passando por esse ponto, vamos supor positiva, negativa, tal. Elas vão o quê? Para a região mais neutra, certo? Acúmulo de cargas, elas têm que ir para uma região o quê? Neutra, que é o quê? A Terra, porque o potencial aqui é o quê? O potencial da Terra é zero, certo? Pois muito bem. É. O que que acontece? O DPS, o DPS, disjuntor, eles são equipamentos que têm como principal função proteger os equipamentos que tem numa residência ou então numa pequena indústria ou qualquer área que utilize energia, certo? Beleza? Essas É. correntes aqui a gente chama de correntes parasitas. Correntes
parasitas. Essas correntes parasitas também são chamadas de correntes de Foucault. Ou correntes de Foucault. Correntes de Foucault. O que que acontece? Se não for bem aterrada, e se o cidadão estiver na indústria ou estiver fazendo um aterramento numa residência, não estiver com seus EPIs, o que que acontece? Essa tensão, isso aqui vai gerar uma tensão, essa corrente vai gerar uma tensão, porque nós somos condutores por natureza, porque o nosso corpo tem o quê? Água, e água conduz o quê? Eletricidade. Se isso não for feito utilizando os EPIs, e se não utilizar o quê? O princípio de um bom aterramento, isso aqui vai para o nosso coração e isso aqui traz arritmia cardíaca. Arritmia. Arritmia cardíaca. Pessoal, até quando um aterramento não funciona, por exemplo. Dá um exemplo aqui. Sim, Imagina que eu tenho um poste com um sim, estrivo, tem um transformador lá e tá passando carga para a terra mesmo. Vamos supor que choveu e tem um sim, gato passando e o gato tá morrendo, um exemplo. certo. E aí o dono da terra vai lá e aterra tudo, tenta aterrar, põe haste, mas esse aterramento que ele está colocando vai funcionar. Um exemplo, Aí, ele coloca o máximo que ele puder. Vai adiantar mesmo que está passando carga para a terra? aí, no caso, eu vou só terminar aqui terminar a explicação aqui. Eu já te respondo. É o Kleuber, né? É. Quem me perguntou. Isso, só um instantinho. Aí o que acontece? Aí causa o quê? Arritmia cardíaca, ou seja, há um descompasso nas batidas do seu coração. Ele pode ou acelerar ou retardar. Então, por isso que essas correntes, se você não fizer o aterramento certo, colocar a mão, você pode perder o equipamento, né? Porque isso aqui causa variação na tensão e, consequentemente, variação na corrente. Gera um campo eletromagnético que é o que? Disperso, que gera as correntes parasitas. E, além disso, se você não tiver com seus EPIs, você pode morrer. Antes de entrar na próxima pergunta, um estudo de caso. Eu estagiei aqui na Saneago antes da pandemia. Teve um cidadão que ele ficou desse jeito, né? Ah, eu já estou há 20 anos trabalhando na empresa. Falou desse jeito. Eu não preciso de colocar porcaria nenhuma de equipamento de EPI. Ele não colocou as luvas de borracha e estava somente com o quê? Somente com os sapatos, né? Do equipamento. Não colocou óculos e não fez o aterramento correto. Detalhe, ele tomou um choque e quase que veio o quê? A falecer, beleza? Porque trouxe o quê? Arritmia cardíaca. Então, houve um descompasso no coração, ok? Eu respondi a sua pergunta antes de eu ir para o do Kleuber, sim ou não? Foi o Leomar Respondeu que me sim, perguntou? Foi o Leomar que foi eu. me... Beleza. Agora, no seu caso, o Kleuber, o que que acontece? Dentro da Terra, deixa eu fazer aqui um outro esquema aqui para vocês entenderem. Deixa eu só reformular a pergunta para ficar melhor ainda. Pode fazer. Imagina que tem um galpão. Imagina um galpão e esse Sim, galpão, ele é de ferro, né? sim, E aí no galpão tá passando corrente na sim, ferragem, tá sim, descendo para a terra e aí ela se dissipa na terra do chão ali onde os animais passam, por exemplo. É isso que eu quero te perguntar.
Sim, Vai adiantar fazer aterramento? sim, adianta. Por quê? O engenheiro ou então o técnico, ele utiliza um equipamento chamado de terrômetro. Para medir o aterramento. Isso, terrômetro. Se eu não me engano, tem que dar abaixo de 10 o aterramento. Isso mesmo. Isso mesmo. Terrômetro, Na verdade, para ser bom, acho que tem que dar 0. terrômetro. Ele, O Não, que que sim, acontece? sim. O que que Pô, acontece? o que eu tô querendo entender é o É, seguinte, por que que a energia não cai, mesmo estando aterrada? Entendeu, professor? Eu queria entender isso. Por que que porque o o se sistema de proteção faz com que caia a energia? ele faz com que caia energia? Porque é o Que seguinte, não, quando não você cai, não cai ela energia, aguenta. porque é o É, seguinte, você tem um terrômetro e ele vai medir o quê? Ele vai medir a diferença de potencial que está tendo naquele local, certo? é. Se aproximar de zero, significa que o aterramento foi feito. O aterramento, ele é feito baseado no que a gente chama de processo processo ou método de acho que é Blenner, acho que é assim o nome dele, que é uma equação que a gente tem. E o processo tem que dar o quê? Aproximadamente zero. Quando isso aqui não acontece, o que que acontece? O importante é que o técnico ele tem que fazer esse tipo de verificação e o que que acontece? Ele pode depois no local de aterramento ele tem que jogar ou brita ou areia. Por quê? Quando você faz isso, você está fazendo com que a areia ou então E a brita se carvão, torne um professor, isso é verdade isolante. mesmo? Eu Como? ouvi falar em carvão, isso é verdade? Ué, até hoje eu nunca ouvi falar disso, não. Eu só ouvi de areia e então de britas, tá? Eu já ouvi falar em carvão ao redor da haste. Não, eu nunca ouvi falar, não, certo? E aí o que que acontece? Ele joga a areia ou então brita naquela superfície para se tornar o quê? Ela se tornar nula, o potencial. E por que que isso acontece? Isso na física a gente chama de lei de Gauss. Ele tem que fazer com que o fluxo elétrico, que a gente chama aqui de φ, é igual ao quê? A quantidade de cargas dividido pela permissividade elétrica do meio. Esse fluxo, ele tem que ser o quê? De cargas. Ele tem que ser zero, certo? E por que que ele tem que ser zero? É por isso que nas prisões, um bom administrador, ele coloca o quê? Bloqueadores de sinal, porque tem esse mesmo princípio, porque o fluxo elétrico dentro daquele local, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser zero. Se porventura o aterramento não for bem feito e aquela estrutura ela está energizada, corre o quê? Corre perigo. Por quê? Por causa também das correntes parasitas. Essas correntes parasitas, elas geram o quê? Campo eletromagnético. E isso pode influenciar no funcionamento de máquinas, pode influenciar também no seu funcionamento. Por exemplo, se você tiver num galpão metálico e tiver lá motores que têm ímãs muito fortes, como principalmente os motores de corrente contínua, isso aí pode danificar muito, tá ok? E isso pode também levar a pessoa à morte também, tá ok? Mais alguma pergunta? É isso mesmo que você queria saber, Cleo?
Isso, não, eu acho que o que você falou aí sobre os parasitas, a energia parasita é o que se expande, se espalha, né? Sim, é isso que a gente chama de correntes parasitas ou correntes de Foucault. É o que a gente chama também, quando eu falei para o Leomar, é aquilo que a gente tem como é que eu posso dizer? Se não for feito, né, de maneira correta, isso aqui pode dar uma arritmia cardíaca. Credo. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu estou gostando. Hum, Mas o que eu queria entender é o seguinte, é Sim, por que que o terra, a terra mesmo, igual você falou, bem aterrado, sim. por que que a energia, ela desceria, né? Mas aí tem um sistema de proteção. Por que que o sistema de proteção não cai? Isso Ah, que a porque o gente fica sistema de, pro- confuso. porque o sistema de proteção, ele barra essas correntes. Entendeu? A função desse sistema, agora eu entendi. Os sistemas de proteção, eles têm como finalidade barrar essas cargas ou essas correntes parasitas. Essas cargas parasitas. E o princípio de funcionamento delas é o que a gente vê no ensino superior, a gente não vê nem no médio, é a lei de Ampère. Lei de Ampère. Lei de Ampère. Que diz o quê? Que o campo magnético, ele vai ser igual ao que gerado, é igual à permissividade magnética do meio pela corrente dividido duas vezes π pelo seu comprimento. O que significa dizer isso? Se essa corrente aqui está fluindo e o equipamento ele não bloqueia ela, gera o quê? Campo o quê? Magnético. Se gera campo magnético, gera também o quê? Campo elétrico, juntamente. O que acontece? Quando eu tenho um DPS ou quando eu tenho um sistema de proteção, ele simplesmente anula a passagem de corrente. Se não tem passagem de corrente, o meu campo elétrico vai tender a quanto, pessoal? Zero. E, consequentemente, o meu campo magnético também vai tender a zero. É por isso que o sistema não cai, entendeu? Ele segura, Entendi. beleza? É isso aqui que Aham. explica os sistemas de proteção. DPS, disjuntor, é a lei de Ampère. Se alguém perguntar um dia para você, se um engenheiro falar assim, ô meu querido, ai, como é que funciona o princípio aqui de disjuntor, de DPS? Você fala, ó, isso aqui funciona a partir da lei de Ampère. Se não tem passagem de corrente, não tem campo que magnético, não tem campo elétrico. E por isso que o sistema, o quê? Segura essas cargas parasitas, beleza? Ele não cai, tá ok? Mais Entendi. alguma pergunta, Tá. pessoal? Então, no caso, vamos supor se eu vou dar uma simulação. Se Sim. você tem um sistema de energia solar, estrutura metálica, então você não pode usar, no caso, a estrutura como aterramento. Aí no caso é diferente. Boa pergunta aí. O que que acontece? Tô gostando de ver. A energia solar, pessoal, ela também é eletromagnética. Ela tem campo, ela é o quê? Campos elétrico e magnético. O que acontece? A energia solar, ela funciona a partir de um princípio que a gente chama na física de lei de Snell. Lei de Snell. O que que acontece? Toda e qualquer forma de onda magnética que tem cor e calor, como a luz, por exemplo, solar, ela tem o quê? Velocidade. E ela tem o que a gente chama de índice de refração, que a gente chama por N. O que que é esse índice de refração?
Esse índice de refração é o que determina se a luz, dependendo da intensidade dela, ela vai ser benéfica ou não. Por isso que muita gente que fica olhando muito tempo para o sol, o que que acontece? Acaba queimando o quê? A estrutura interna do olho, principalmente sua retina. O que que acontece? Esse índice de refração aqui, que vem na luz, que a gente representa pela letra N, ele é determinado o quê? Pela seguinte equação: a velocidade da luz dividida pela velocidade com que essa onda vai chegar para mim. No caso da energia elétrica, ou da energia solar, perdão, você está convertendo energia, o quê? Térmica em elétrica, certo? Então, o que que acontece? Naquelas placas lá, nós temos o que a gente chama de capacitor. Temos um capacitor por lá, que vai o que? Armazenar a energia excedente, certo? Transformar. Isso, mesmo transformada, vai armazenar energia, o que? Excedente. Alguns fazendeiros, ou algumas pessoas na cidade mesmo, eles têm tanta energia que eles, entre aspas, vendem para a concessionária, certo? Por quê? Principalmente na época do calor, quando o nível das águas diminui bastante e a barragem fica praticamente quase que seca. Então, o que que acontece? Eles cedem essa energia acumulada e que, entre aspas, vendem para o quê? Para as concessionárias, como no caso aqui em Goiás, a Equatorial. E tudo isso funciona a partir da lei de Snell. Então, nunca se esqueça, a luz do Sol é uma luz eletromagnética, ou seja, tem campos elétrico e magnético juntos, atuando juntos. Essa Ou, luz é o que permite o quê? A gente ver quando termina um dia de sol, né, um dia de chuva, o arco-íris. Porque a partir da água, quando ela reflete nessa luz, ela faz o quê? O prisma de cores. Pode falar. no caso aí, essa questão que o senhor falou, que a Equatorial compra, Sim, até onde que eu já vi falar, que eu mexo nesse ramo, né? Eu já vi sim. falar que eles dão 5 anos de prazo, por exemplo, se o senhor tem energia solar, o senhor tem 5 anos de prazo para usar essa energia. Se o senhor não utilizar, eles passam a mão. Aí eu não sei, porque cada empresa tem uma política, né? Eu lembro era quando era a antiga Enel, né? Que até um rapaz da minha igreja que vendia essa energia excedente para Enel. Aí eu não sei como que funciona na Equatorial, porque aí política totalmente diferente, de que varia de empresa para empresa, né? Até na Enel mesmo, na época que era Enel, eu comecei em energia solar tem 2 anos atrás, na época que era Sim. Enel, eles falavam mesmo, meus patrões falavam que eles não compram energia solar. Eles não É, compram de jeito nenhum. Eles dão 5 anos de prazo para você usar. Se você não usar, fica para eles. porque essa experiência geralmente é quem mexia, né? Eu conheço bem pouco nesse ramo, porque tanto é que eu não trabalho nesse ramo. Mas, por exemplo, no sul do país, principalmente em Santa Catarina, tem algumas concessionárias que compram. Por exemplo, lá, pelo que já me falaram, lá em Itaipu, né, a usina compra essa energia, né? E como que compra? Abatendo, né, na tarifa, isso, quem já está cedendo essa energia para a concessionária, vai abatendo na conta de luz. Mais Ah, alguma tá, entendi. pergunta? É assim que Ah, vai funcionando, entendeu? Então, esse abatimento funciona a partir da conta de luz. Por exemplo, você paga aí, vamos supor que você paga R$ 80 de energia, certo? Se você coloca é. uma placa solar, de acordo com a energia que ela vai captando e ela vai acumulando no banco de capacitores dela, né? Ah, Você pode entrar com um recurso pedindo para que vai abatendo na sua conta de energia, tá ok? uma Aqui na, placa de aqui na 50 Enel, aqui na watts, Enel, eles né, de abatem 80. na conta do filho, do avô, do neto, nos medidores. Isso. É porque é uma coisa bem burocrática, né? Mas É é assim que burocrático funciona. também, em relação também, depende do contrato que você assina com eles, do Isso. fornecimento da Uhum. capacidade que você tenha. Isso. Eu, E se eu não me você engano, pode
Você pode pedir para bater em uma casa que você tenha no mesmo estado, na mesma cidade, na sua mesma que você mora. Isso varia do contrato que você assina. Isso. É por isso que eu falo, né? Tudo é conversado. É por isso Ah, que. não. Sempre que você perde, você Como? já compra sobrando, né? Compra Isso, sobrando energia. Você isso. vem, sobra. A placa solar sempre vem sobrando. Por exemplo, aqui na prefeitura de Goiânia mesmo, né? Eles têm um acordo, isso aqui da antiga época do Íris, que se a empresa faz, por exemplo, coleta seletiva, isso vai abatendo no. Eu acho que se eu não me engano, tem um acordo aqui com a Saneago tinha, que abatia na, na conta de água. Eu não sei se era 2%, alguma Tá? coisa assim. Isso aí é tudo contrato firmado, né? Isso aí entre o poder Você- público, as empresas e o particular. A Professor, empresa, o que que essas concessionárias faz? Exaluga o medidor. Sim, Então, não é só a placa. Então, tem um aluguel do medidor. O medidor estando parado lá, ele está gerando renda para a empresa, né? isso. Uhum, é, se justamente. Mais eu não alguma me engano, pergunta? uma placa de 550, ela gera em média de 85 kW. Isso. Então já é muita potência, né? Já. Já é muita potência. Quilowatt? Até, já tem placa coisada demais. Tem. É, É uma coisa assim, Professor, digamos essa assim, o nosso país, ele é muito, digamos assim, ele é muito abençoado, porque nós temos aqui, nós não temos terremoto, nós temos sol todas as estações do ano, temos abundância em rios, em vento, né? Temos uma grande quantidade de biomassa e, querendo ou não, né, nós podemos produzir energia limpa e vender para fora, porque grande parte dos países da Europa, por exemplo, como a França e a Alemanha, eles utilizam ou o carvão como combustível, ou o gás, que agora foi, né, barrado por causa da guerra na Rússia com a Ucrânia, ou então, né, utiliza a pior de todas, que é a energia nuclear. Professor, o capacitor que o senhor falou da placa solar, Sim, ele recebe a energia do sol, tem uma fita lá, essa fita esquenta e o capacitor gera energia, é isso? isso, ele Como é acumula que... energia, né? Aí ele acumula energia do calor. Isso, através do calor, entendeu? Essa fibra, no caso, seria uma fita de cobre, eu não sei como é que é dentro dessas placas. Eu também não sei eu só sei como que funciona por fora, mas dentro assim da placa eu nunca desmontei para ver. Mas Então, é tá assim, bom. é converter energia E a térmica em essa energia placa, elétrica, isso. entendi. Ele converte, aí injeta na rede. certo? Mas tem algum fio de cobre nessa parte aí ou não? Alguma coisa interna dentro? Eu Eu nunca, acredito no que dia sim, professor, que porque era, tem gente que faz placa solar com aquele Hum. toca CD, aquele CD antigo, eles enrolam fio nele, fio bem fino, vários fios, e ele se transforma numa placa solar, Ah, entendeu? entendi. É como se estivesse fazendo um. Eu não sei se é a E palavra certa, um toroide. faz uma indução, né? Eu acredito, É, não sei. é Eu porque já aí vi o no cara caso. fazer isso. Isso, aí no caso. Então é esse nome mesmo, é um toroide. Aí ele vai funcionar a partir da indução de Faraday, né? Que gera. A partir da DDP lá, a diferença de potencial gera fluxo magnético dentro daquelas placas. assim, desde quando eu tô lá, a gente nunca chegou nessa parte de abrir inversor, não, né? Que caso quando o inversor dá problema, aí eles mandam para garantia. Mas teve uma vez que tava lá no escritório, eu fiquei com vontade de abrir ele, mas nunca A cheguei. gente tem essa curiosidade, né? Eu fiquei curioso para abrir um. Só que eu queria Ai, abrir a micro. Só que ele é mais lacrado, é mais complicado. O inversor, não, esse não deixa mexer não, porque o inversor é mais caro. O micro já é mais barato. O micro tem um estragar lá no escritório, eu fiquei curioso para abrir ele. Aí quando estraga, já joga fora o micro inversor. mas é Eles são, bem Você que curioso tá falando. mesmo, né? Deixa eu só são te fazer dois. uma pergunta, você que você trabalha com a placa. Ah, Placa queima? A placa queima? não, a Ou placa pega não